Boa tarde, povo. Vamos continuar com a progressão geométrica, estabelecer a última fórmula essencial, que é a fórmula da soma, tal como fizemos com a PA. Então, uma PG é uma sequência que começa naturalmente num primeiro termo, depois o segundo a dividir pelo primeiro é igual a uma constante, que é chamada razão. Portanto, se o segundo a dividir pelo primeiro tem que ser igual a uma constante, fazemos aqui, transformamos isto numa proporção e fica que A2, este vezes este, portanto, A1 vezes Q. Portanto, A1 é o primeiro termo, o segundo termo é A1 vezes Q, depois o terceiro termo é A1, reparem que se este é A1 vezes Q, o próximo tem que multiplicar novamente por Q, portanto é Q ao quadrado e assim sucessivamente. O enésimo termo é A1 vezes Q levantado a n-1. Reparem, o primeiro, o segundo, portanto A1 igual a 1, A2 igual a 1 vezes Q, A3 igual a 1 vezes Q ao quadrado e o AN é igual a 1 vezes Q levantado a -1. Q chama-se razão da PG. Isso permitiu-nos escrever, portanto, a primeira fórmula, a fórmula criadora de tudo isto, é que o seguinte a dividir pelo anterior tem que ser igual a constante. A segunda fórmula estabelecida foi que o AN é igual a 1 vezes Q levantado a -1. Ela deduz imediatamente da de cima. E uma coisa curiosa é o seguinte. Eu vou colocar aqui uma terceira fórmula, tal como coloquei na progressão aritmética. Lembrem-se da progressão aritmética. Nós tínhamos AN mais 1 e para trás temos AN menos 1. E quando três termos estão em sequência numa PA, isto numa PA, sei lá, imaginem 5, a razão 3, portanto 5, 8, e o termo seguinte, 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 11. Este mais este, 11 mais 5 a dividir por 2, dá 16 a dividir por 2, que é 8, que é o termo do meio, né? E nós dissemos que o termo do meio é a média aritmética, média clássica, que é somar e dividir por 2, é a média aritmética da PA. Então, e se for uma PG? Se em vez de uma PA tivermos uma PG. Ora bem, recordem novamente, nós podíamos pensar em termos de razão. Nós temos o AN, qual é o termo a seguir? É AN mais R, porque soma a razão. E se pensarmos para trás, é AN menos R. Portanto, somando o R dá AN. Este mais este, AN mais R, este aqui mais AN menos R, quando fazemos a média, os R's cortam, isto fica 2AN sobre 2, o 2 corta e dá AN. Era essa a razão pela qual o do meio é sempre a média aritmética dos outros dois. No caso da PG, imaginem, por exemplo, uma PG que seja aqui, razão 2, 5, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20. Estes três termos estão em PG de razão 2. 10 a dividir por 5 é 2 e 20 a dividir por 10 também é 2. Portanto, está verificado que é uma PG. Mas eu construí isto de tal forma que fosse efetivamente uma PG. Agora reparem, para a frente eu multipliquei por 2 e para trás dividi por 2. Então, isto é sempre verdade. Isto é sempre verdade. Para a frente multiplicamos a razão, para trás dividimos a razão. Lembrem-se da PA, para a frente somávamos a razão, para trás subtraíamos a razão. Então, eu podia ter escrito isto que aqui está, do seguinte jeito. Em vez de AN mais 1, portanto tenho AN aqui, em vez de AN mais 1, podia escrever AN vezes Q. O termo seguinte é sempre o anterior vezes Q. E o termo de trás, AN a dividir por Q. Então, se eu multiplicar este por este, multiplicar os dois de fora, um pelo outro, fico com AN sobre Q vezes
AN vezes Q. Este vezes este. O Q está a multiplicar e está a dividir. Portanto, dá N ao quadrado. Então quer dizer que o produto dos de fora, destes dois de fora, deu o quadrado do meio. Ora bem, e se eu passar raiz? Se eu passar raiz, e se os termos forem todos positivos, os termos têm que ser positivos ou não? Tem. Os termos têm que ser positivos, isto dá AN. Então, com a ressalva de que a PG tem que ser de termos positivos, se a PG for de termos positivos, o termo do meio é a raiz quadrada do produto dos outros dois. Então, pode-se escrever uma fórmula que é o termo do meio é a raiz quadrada deste vezes este. Ou, isto aqui é só verdade para termos positivos, e é engraçado que isto aqui chama-se média geométrica. Lembra-se? A média aritmética é somar e dividir por 2. A média geométrica é multiplicar e fazer a raiz quadrada. Multiplicar e fazer a raiz quadrada. Chama-se média geométrica. Outra forma de escrever isto é tirar a raiz aqui e ver aquilo que tínhamos visto antes, que é o termo do meio ao quadrado. Atenção, o termo do meio ao quadrado é o produto dos dois termos extremos. E aqui pode-se então escrever esta fórmula. AN ao quadrado é AN menos 1 vezes AN mais 1. Esta fórmula também ajuda muito quando temos 3 termos consecutivos de uma PG. Tem que ser 3 termos consecutivos. Lembra-se, no caso da PA, somávamos os extremos e dividíamos por 2, dava o do meio. Neste caso, multiplicamos os extremos e dá o do meio ao quadrado. Então, isto aqui vai permitir resolver alguns exercícios muito mais rápido do que a forma tradicional de resolver esses exercícios. Então, esta fórmula que aqui está, eu vou colocar aqui uma estrela porque ela de facto não é uma fórmula necessária. Esta fórmula não é uma fórmula necessária, é uma fórmula que permite apressar os cálculos da PG, do termo do meio, dos dados 3. A pergunta tipicamente é: dados 3 termos de uma PG, normalmente um X ali pelo meio, ou então 3 senhoras. É muito comum também 3 senhoras. A Rita, a mãe e a avó têm idade em PG. Não é? Portanto, tem a Rita, tem a mãe, XQ, e tem a avó, XQ quadrado. Aí ficam sem saber, por exemplo, se a idade da avó for tanto, quanto é que vale a idade da neta? Aí tem aqui 2 variáveis, mas estão a ver que a sequência é PG. Filha, mãe e avó. Mas cada vez mais velhos, como é lógico. E a razão, ou não dão a razão, ou dão a idade da Rita e perguntam a idade da avó. Portanto, tipicamente vão encontrar este tipo de exercícios muito comum pelos concursos e afins. Esta fórmula que aqui está permite tirar o do meio à custa dos outros dois. O do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Fazem o do meio ao quadrado, ficam com o valor e depois passam a raiz e ficam com... Cuidado, se tiverem termos positivos, passam a raiz e ficam com o termo, não é? Se temos o número ao quadrado, se ele for positivo, passamos a raiz, o quadrado corta com a raiz e ficamos a conhecer o termo. Portanto, podia ter escrito da outra forma, mas esta aqui é a forma mais geral. Isto aqui foi os habituais 10 minutos alarguei-me um bocadinho mais do que é normal, de revisão de tudo o que fizemos até agora e com este pozinho aqui desta fórmula que vai dar uns pontos em concurso mais tarde, se praticarem. Muitos exercícios do que estão aqui na página 185 é para resolver recorrendo a esta fórmula, uma vez que os três termos são consecutivos, estão em sequência. Isto podia ser generalizado, mas vai ficar mesmo com este. Por exemplo, o exercício 49, se olharem para o exercício 49,
todo o exercício 49 é facilmente resolvido com esta fórmula que aqui está. Sei lá, por exemplo, exercício 49A. 49A. Três termos estão em PG, 4x e 9. 4x e 9 determine x. Ok, então, como é que isto se fazia brute force? Isto se fazia-se brute force é este vezes este, 1 vezes a razão, portanto, 4 vezes a razão tem que dar x, e x vezes a razão tem que dar 9. Agora é interessante ver como este hábito que eu tenho, que foi curiosamente a minha mãe que me ensinou, a traçar o quê, permite que agora nós não confundamos com o 9. Devem ter pensado que viadagem do professor traçar o quê? Pois é, aqui nas PGs, essa viadagem compensa. Portanto, reparem, 4x, portanto, 4 vezes q é igual a x, x vezes q é igual a 9. Mas eu não quero fazer assim, quero fazer a dividir. Tudo bem. Se você quiser fazer a dividir, x sobre 4 igual a q e 9 sobre x igual a q também. A razão tem que ser para um lado e tem que ser para o outro. E depois de desenrolarem isto, dá aqui uma trabalheira, dá aqui um trabalho grande ainda, tem que multiplicar. Depois têm duas variáveis, reparem, tem a variável x e tem a variável q. Isto dá um sistema não linear, tem que ter olho e inteligência para resolver este sistema. Já agora posso levar isto até ao final. X é igual a 4q e, evidentemente, aqui xq igual a 9. Aí vou substituir x em baixo. Tenho x igual a 4q, portanto fica 4qq igual a 9 e passo o 4 para o lado de cá, qq é q quadrado, 9 quartos, e agora passo raiz, não é? Q quadrado fica q igual a raiz quadrada mais ou menos a raiz quadrada de 9 quartos. Agora a raiz mais ou menos, raiz de 9 sobre raiz de 4, mais ou menos 3 meios. Portanto, acabei de descobrir que q é mais ou menos 3 meios, e agora, com q igual a mais ou menos 3 meios, venho aqui acima e fica x igual a 4 vezes mais ou menos 3 meios, ou seja, 4 vezes 3, 12, 12 sobre 2, 6, mais ou menos 6. E tenho duas soluções. Portanto, tenho a solução, no caso de x ser menos 6, tenho 4, menos 6, 9, e tenho 4, 6, 9. No primeiro caso, a razão é negativa, para oscilar, não é? Vão ver, aqui é fácil de ver que a razão tem que ser menos 3 meios para oscilar. E no caso de baixo, temos 4, 6, 9 com razão igual a 3 meios e é uma progressão geométrica crescente. Mas, como veem, isto é pesado de se resolver. Então, como seria do outro jeito? Então, o termo do meio ao quadrado, portanto, aplicando agora aqui a fórmula, muito mais elegante, o do meio ao quadrado igual ao produto dos outros dois. 4 vezes 9. Ou seja, x quadrado igual a 36. Ou seja, x iguais a mais ou menos raiz de 36. Ou seja, x iguais a mais ou menos 6. Vejam a elegância. Vejam a elegância e a rapidez que esta fórmula permite em algumas situações. Sempre que temos 3 termos em sequência, esta forma é muito elegante. O do meio ao quadrado, portanto, x ao quadrado, é o produto dos extremos 36. Se x quadrado é igual a 36, x é igual a mais ou menos, que é assim que se resolve, os quadrados. Portanto, se o número ao quadrado é 36, é porque esse número ou é mais raiz de 36, ou é... Está aqui, não é? X mais ou menos 6, quando levantamos ao quadrado, dá 36. E cá temos as duas soluções, que era a pergunta do exercício 49, era determina o valor de x. E vejam a elegância e a rapidez com que nós tiramos o valor de x.
com esta fórmula que aqui está. Bom, para fechar então as fórmulas que vocês precisam saber, temos a fórmula da soma. Por exemplo, se eu tiver a sequência, a progressão, aliás, que é bem facinha, bem facilzinha. 2, 4, 8, 16, 32, 64. É uma proporção, é uma progressão aritmética em que o primeiro termo é 2 e quando forem ver a razão, Q, podem ver em qualquer lado, 4 dividido por 2, o termo seguinte é também 2. Portanto, aqui fica infeliz. Vou ter que acrescentar mais um termo para isto não ficar tão infeliz. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nesse caso, o A1 igual a 1 e o Q igual a 2 sobre 1, que é 2. E o termo geral? O termo geral seria AN igual a 1 vezes 2 levantado a n-1. Portanto, 2 levantado a n-1. Quanto é que dá esta soma, por exemplo? Isto é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, isto é o S7. Então, o S7 é 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64. Quanto é que dá esta soma? É fácil de ver. Se eu multiplicar isto tudo por 2, se eu multiplicar isto tudo por 2, se eu multiplicar pela razão, que é 2, se multiplicar tudo por 2, vou fazer aqui 2 vezes S7. Multiplicando 2 vezes S7, fica 2 multiplica por este trem todo, não é? Fica 2 vezes 1. Mais, portanto, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. E 2 vezes 64, 128. Portanto, o que eu fiz foi pegar na razão, que é 2, e multiplicar toda esta sequência por 2. Agora reparem, isto é quase tudo igual. Olhem, o 2 está aqui e aqui, o 4 está aqui. Os únicos que não estão é o 1 e o 128. Então, se eu fizer 2S7 menos S7, 2S7 menos S7, o que é que acontece? O 1 fica, na verdade é o 128 que fica, menos, vou escrever a sequência toda. Se eu escrever a sequência toda, 2S7 fica 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64 mais 128 menos o S7. Ora, menos o S7 distribui por este trem todo. Menos 1, menos 2, menos 4, menos 8, menos 16, menos 32, menos 64. E agora? 2 corta com o 2. 4 corta com o 4. 8 corta com o 8. 16 corta com o 16. 32 corta com o 32. 64 corta com o 64. O que é que sobrou? Sobrou o primeiro, do 2S7. Sobrou o 2. E sobrou... Não, sobrou... Alguém se enganou aqui. Estou a olhar para baixo, para cima, errado. O 2 cortou, tudo isto cortou, só ficou o 128. Então, acabei de concluir o quê? Acabei de concluir que o 2S7 menos o S7 é igual a 128 menos... Quem é que sobra? 1 menos 1. Então, deste lado fica S7 em evidência. S7 em evidência, 2 menos 1, igual a 128 menos 1. Que dá 127. Ou seja, acabei de concluir que o S7 é igual, e estou a deixar ficar aqui assim por uma razão proposital, o S7 é igual a 128 menos 1 sobre 2 menos 1. Agora, quem era o 2? O 2 era o quê? Era a razão. Quem é o 128?
Quem é o 128? O 128 é o termo seguinte. É, portanto, Q levantado a 7. 2 levantado a 7 dá 128. É verdade. 2 levantado a 7 dá 128. Portanto, aqui tem o 2, que é a razão, e aqui tem a razão levantado a 7. Muito bem. Isso permite, então, escrever a fórmula. Se eu perguntasse, por exemplo, quanto é que vale o S40? S40. O S40 é 2 levantado a 40 menos 1 sobre 2 menos 1. Porque aconteceria a mesma coisa. Com o S40 acontecia a mesma coisa. Esta mesma fórmula, esta mesma relação ia acontecer, os mesmos cancelamentos ia acontecer, sobrava o último menos 1 primeiro, a dividir por 2 menos 1, que era a razão menos 1. Isto permite, então, escrever. A demonstração mais completa está no vosso livro, está na página... A demonstração completa está mais completa, está na página, no início da página 186. Olhem para ela, eu não me está a apetecer muito fazê-la. Fiz aqui com o 2, mas a regra é a mesma. A regra é a mesma. Vocês pegam no SN, o SN é A1 mais A1Q mais A1Q quadrado mais A1Q levantado a N menos 1. O que é que fazem? Multiplicam por Q e ficam... Estou a fazer a demonstração. Ok, vai então. Multiplicando por Q, reparem, Q vezes A1 mais Q vezes A1 vezes Q, porque estou a multiplicar por Q todo este trem que aqui está, mais A1Q quadrado. Aqui A1Q quadrado vai ficar A1Q ao cubo, mais A1 vezes o último, portanto, A1 vezes Q elevado a N. Ora, acontece exatamente a mesma coisa. Se eu fizer QSN menos SN, este trem todo menos o trem de cima, o que é que vai acontecer? Este vai cortar com este vai cortar com este corta com o outro a seguir, este corta com o anterior e sobra o A1 levantado a Q vezes Q levantado a N, que está aqui, e sobra o A1 que não corta com ninguém, que é o primeiro termo. E claro, aqui coloco SN em evidência e fica Q menos 1 igual a... Aqui coloco A1 em evidência, porque A1 vezes isto, A1 vezes 1. Não é? E colocando em evidência o A1, fica A1 Q levantado a N menos 1. Passo este para este lado, fico com SN igual a A1. Agora, Q levantado a N menos 1 e em baixo Q menos 1. E cá está a fórmula do... Eu estava a hesitar a fazer isto porque sei que boa parte dos alunos não aprecia muito este tipo de demonstrações. Mas isso é relativamente simples, é relativamente simples de entender. Claro que tenho que fixar o N está fixo, é o S qualquer coisa fechado, o N aqui não vai variar, o N é fixo e vem por aqui fora até o último termo que é o AN. O AN, pela sua própria formulação, é A1 levantado a N menos 1. Truque, aqui é um truque de demonstração, multiplico todo o trem por Q e depois faço a diferença. QSN, portanto, este menos o de cima. E quando faço a diferença de um pelo outro, só sobrevive o primeiro da mais pequena e o maior da de baixo. E, portanto, ficam com QSN menos SN, A1 que é levantado a N mais A1, coloca-se em evidência do lado, coloca-se em evidência o que há, fatora-se do lado e coloca-se em evidência de um dos lados o que há para pôr, que é o SN, e daqui o que é que dá para colocar em evidência é o A1. E depois divide-se e sai o resultado. E então está estabelecida a última fórmula da PG. E a última fórmula é esta. A soma dos primeiros N termos da PG é A1, que é o início, que logicamente manda na PG, porque depois multiplica, mas depende do valor que atribuírem ao A1. Então, assim, mas a vida real, amigo, a vida real é assim. Se você iniciar uma criação de coelhos com um coelho, tem uma determinada progressão. Se iniciar uma criação com 100 coelhos,
Portanto, o A1, que é o número inicial de indivíduos, vai determinar toda a estrutura da PG. O mesmo para o vírus Covid, não é? Se você começar com uma pessoa infectada, acontece uma coisa. Se começar com 100 pessoas infectadas, se o A1 for igual a 0, há de ser sempre tudo igual a 0, porque depois multiplica por a razão, mas é 0 vezes, portanto não altera nada. Portanto, aqui o A1 tem que cá estar, ele manda no processo, mas depois é a razão que manda. Então é Qn-1 sobre Q-1. Bastante, como eu diria, bastante interessante esta fórmula, até certo ponto inesperada, mas vai permitir então fazer contas facilmente. Ok. Exemplo. Vou dar um exemplo e depois uma aplicação e fechar o vídeo. Quem quiser já pode começar a fazer exercícios. Está aqui a fórmula, é só aplicar. Vamos lá. Então, um exemplo. Infelicidade. Bom, vou ter que ir para o exemplo é fraco. O exemplo é fraco, é uma aplicação. Então vou primeiro para um exemplo simples. Exercício 62. Calcule a soma dos 6 primeiros termos da PG. Menos 2, 4, menos 8, 16 e menos 32, por aí fora, não é? Continua. Mais 16, vou escrevê-los todos. Determina a soma dos 6 primeiros termos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 e 6. 32, 64. Então esta é a pergunta do exercício 62, aliás. Exercício 62. Determina a soma destes 6 termos. Bom. É uma PG. É alternada, portanto a razão é negativa. É assim uma PG. Vamos determinar o primeiro termo. É fácil. Menos 2. Quanto é que é a razão? A razão é 4 a dividir por menos 2. Mais por menos dá menos, portanto, menos 2. Então quer dizer que o A1 é menos 2 e a razão também é menos 2. Então quer dizer que o S6 vai ser A1 menos 2 vezes a razão levantado a 6, Q levantado a N, portanto levantado a 6 menos 1, sobre a razão menos 1. E agora é só desenrolar isto. Menos 2, ora, menos 2 levantado a 6 é 4 vezes 4 vezes 4, portanto 64. 64 menos 1. E menos 2 menos 1 dá-se o sinal menos, menos 3. Ou seja, menos 2, 64 menos 1 dá 63. 63 sobre menos 3. Ou seja, 63 a dividir por 3 dá 21, portanto, menos 2 vezes menos 21. Tem que se colocar o sinal de parênteses por causa dos 2 sinais consecutivos. Mais por menos dá menos. 2 vezes 21 dá mais 42. 42, então. A soma deste trem todo é 42. E diz o indígena, não acredito. Homem, se não acredita, ou mulher, se não acredita, faça a conta. Como é que se faz a conta? Soma-se os positivos todos, não é? 4 com 16, 20. 20 com 64, 84. E depois soma-se os negativos todos. Menos 2 com menos 8, menos 10. Menos 10 com menos 32, 42. 84 menos 42 dá 42. 42. Portanto, aquela soma de todos aqueles termos é efetivamente, quase que por milagre, 42. Bem interessante ver isto a funcionar. Evidentemente que tinha que funcionar, não é? Porque nós conseguimos demonstrar que isto é sempre verdade. Portanto, em cada caso concreto vai ter que continuar a ser verdade. E o exemplo que aí está do livro é um exemplo meio palavroso
E diz o seguinte: o indivíduo pediu a um amigo um empréstimo e combinou pagá-lo em 8 prestações. Portanto, vai ser A1 mais... O que ele vai pagar é a primeira prestação, mais a segunda prestação, mais a terceira, mais a quarta, mais a quinta, mais a sexta, mais a sétima e mais a oitava. Portanto, ele vai pagar o S8. O cara vai pagar S8. O valor total do pagamento do empréstimo é a soma de uma no caso, são uma progressão, não é? Se os vossos pais contraíram um crédito de habitação ou para comprar um carro, pois bem, normalmente as parcelas, depende do acordo que se faz, tanto podem ser crescentes, como decrescentes, como constantes, e, em geral, seguem uma progressão geométrica. Porquê? Porque o juro juro sobre o juro gera uma PG. Mas depende do acordo que as pessoas fizerem com os emprestadores, com os prestamistas, não é como se diz. Neste caso, o acordo deles foi que a primeira seria de 60 reais. A segunda seria de 90 reais. Diz mais alguma coisa? A terceira de 135. A terceira seria 135. E, por assim em diante, mantendo o mesmo padrão. Quanto é que foi pago? Não nos é dito nem que é PA, nem que é PG, nem nada. Mantendo o mesmo padrão. Já ficamos meio enrolados. Então, vamos dizer, será que é uma PA? Ora, se fosse uma PA, daqui para aqui é mais 30, né? Mas daqui para aqui é mais 45. Portanto, não é uma PA. A razão não é constante. Quando foram fazer a razão, o seguinte menos o anterior dá 30, o seguinte menos o anterior dá 45. Portanto, PA não é. Será PG? Engraçado. Dava para ver se é PG, vendo que o quadrado do meio, 90 ao quadrado, é 60 vezes 135. Será? 90 ao quadrado é 8100, não é? 8100. E agora 60 vezes 135. 6 vezes 5, 0. 6 vezes 3, 18 e 3, 21. E 6 vezes 1, 6 e 2, 8. E mais o 0. É sim, senhor. É uma PG. Isso não adianta muito. Não era isso que... É só para aplicar esta fórmula, para verem que a fórmula funciona. Quando o do meio é a média geométrica dos outros dois, fica imediatamente verificado que os três estão em PG. Portanto, isto é uma PG. Então, vamos calcular o A1, evidentemente, que é igual a 60, e a razão Q é igual a 90 sobre 60. Os zeros cortam e depois dá para dividir por 3, portanto, 3 meios. A razão é 3 meios. Só para uma garantia de segurança, vamos ver este a dividir por este. É igual a 135 sobre 90. Aqui dá para dividir por 5. Ora, 135 a dividir por 5 dá 27. E 90 a dividir por 5 dá quase 20, dá 18. E aqui dá para dividir por 3. Ora, seja, 9 sobre 6. E dá para dividir novamente por 3. 3 sobre 2. Estão a ver? 3 meios. É efetivamente uma PG. Ok. Então, sendo uma PG, é uma PG de razão 3 meios. PG de razão 3 meios. Então, o SN, isto que aqui está, o S8, vai ser igual a quê? Vai ser igual a o primeiro termo, que é 60, vezes QN, portanto, 3 meios levantado a 8, menos 1, sobre 3 meios menos 1. E agora temos de desenrolar esta conta. Vou colar aqui do livro. E o livro diz que
O 3 meios levantado ao 8 é aproximadamente 25,63. Eu digo que aqui este 3 meios levantado ao 8 é aproximadamente 25... o 60 tem que multiplicar ali fora. Não esquecerem que o A1 está aqui fora e multiplica. S8 aproximadamente igual a 60 vezes 25,63 menos 1 sobre... Ora, 3 meios menos 1 é 1 meio. Ora, dividir por 1 meio é mesmo multiplicar por 2. Portanto, isto é igual a 60, 24,63 sobre 1 meio. Multiplica então por 2. Multiplica por 2, fica 60 vezes 24,63 vezes 2 sobre 1. Ou seja, vezes 2. Isto é... 2.955,6. Portanto, o camarada paga aproximadamente 2.955,6. Reparem que nunca precisámos de saber quanto é que foram as prestações que o cara pagou até à oitava. Porquê? Porque da maneira como começou, nos permitiu concluir quanto é que era o A1, quanto é que era a razão, e depois a fórmula da soma só precisa que nós saibamos 3 coisas. Esta fórmula precisa de 3 coisas. Claro, precisa de saber o número de parcelas, não é? 8. Com que eles combinaram. Porque se eles tivessem combinado mais parcelas, o cara pagava mais, não é? O número de parcelas, o SN, o A1, 60, e a razão, 3 meios. E isto é. Mais se pode fazer muitos exercícios. Vocês têm bateria de exercícios que vai desde o 63, porque o 62 já foi feito, vai desde o 63 ao 68. Na próxima aula, amanhã, encerramos PG com um resultado de cálculo um pouco mais avançado do que é normal. De qualquer forma, o essencial está aqui. A aula da manhã vão ser 2 complementos. Por já, um complemento relativo a uma ideia intuitiva de limite, que curiosamente permitiu resolver um dos problemas da antiguidade, que ficaram por resolver da filosofia clássica. A matemática serve também para fazer essas coisas, para resolver problemas filosóficos. E a aplicação que tinha prometido, que é a PA, vê-la como função afim de domínio natural, e a PG, vê-la como função exponencial também de domínio natural. Fiquem bem, estudem matemática. Até amanhã.